essa oportunidade, por abrir esse espaço, né? E a gente vê que é um espaço muito, muito bonito, montado com muito carinho, principalmente com oração. Então, que Deus abençoe e que seja um instrumento de bênção para todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Agradecer também ao pastor Marcos, que é o meu pai 2 vezes, né? Tanto meu pastor como meu pai biológico. É um homem de Deus e eu tenho muita alegria sempre que ele pode me acompanhar ou vice-versa, amém? Irmãos, eu quero trazer uma palavra breve, mas que será eternizada no seu coração, eu creio, amém? Ela está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, está na benção, versículo de número 26, 27 e 33. Diz assim: se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e esposa e filhos e irmãos e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser o meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Amados, há um escritor que diz que ultimamente nós estamos formando evangélicos, mas não estamos formando igreja. Nós estamos formando prédios, construindo grandes construções, mas não estamos fazendo igreja. Nós estamos formando pessoas à nossa imagem e à nossa semelhança, mas não a de Cristo. Nós precisamos entender que o ponto final da nossa vida, na verdade, é um processo, quero corrigir aqui, é se tornar um discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo é o nosso caminho e é também o nosso final. Tudo aquilo que ouvimos através de pregações, tudo aquilo que adoramos através dos louvores, tudo isso molda o nosso caráter na medida em que nós, ao ouvirmos essas coisas, nos aproximamos de Cristo Jesus. Ser discípulo de Jesus é se assemelhar a Ele. Ser discípulo de Jesus é pensar como Jesus pensa, é agir como Jesus age, é viver como Jesus viveu. Isso é ser discípulo de Cristo. Infelizmente, nós estamos desidratando o Evangelho e estamos cada vez mais afastando as pessoas de se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Nós estamos criando pessoas religiosas, estamos importando os nossos valores para dentro da mente das pessoas, contudo nós não estamos apresentando o Cristo e apresentando o Evangelho como ele merece ser apresentado às pessoas. E é por isso que no Brasil nós temos cerca de 40 milhões aproximadamente de cristãos, mas infelizmente a corrupção impera ainda no nosso país. É por isso que, infelizmente, nós encontramos muitas igrejas, mas encontramos poucas pessoas que são de fato transformadas pelo Evangelho. E a culpa, muitas vezes, não são dessas pessoas, mas a culpa muitas vezes se torna nossa, porque nós estamos desidratando o Evangelho, de maneira que esse Evangelho seja abraçado pelas pessoas, mas é um Evangelho desidratado e que não transforma. É um Evangelho desidratado, que não ensina.
Mas se nós olharmos a palavra do Senhor em Mateus 28:19, nós vamos ver que na grande comissão Jesus nos ensina: ide por todas as nações e fazei discípulos, ensinando-a a guardar todos os meus mandamentos. E lendo essa palavra, nós vamos encontrar traços, as características do discípulo verdadeiro, do discípulo autêntico. E eu quero que, por favor, você não feche a sua Bíblia, você acompanhe comigo. No versículo 26, Jesus diz: se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe. Perceba que aqui Jesus não está nos ensinando a nos tornar pessoas rebeldes. Jesus não está incitando violência contra os nossos familiares. E eu gosto, inclusive, de outras traduções, que essa passagem vai dizer: se alguém não ama a mim mais do que a seu pai, do que a sua mãe, e ele começa a listar, fazer a listagem ali dos familiares, esse não pode ser o meu discípulo. Jesus não está nos incitando a uma rebeldia contra os nossos pais, porque a sua palavra já diz que aquele que honra, nós precisamos honrar os nossos pais e as nossas mães para que os nossos dias se prolonguem na terra. Então Jesus não está indo contra aquilo que ele deixou na sua palavra no Antigo Testamento. Ele está apenas dizendo que o nosso amor, que aquilo que a gente sente por ele, deve superar tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que fazemos por outras pessoas. Porque Jesus ele deixa claro isso. Aqui no Brasil nós talvez não encontramos tanto isso, mas se nós olharmos em países que são perseguidos, países que foram islamizados, se é que posso assim dizer, uma vez que um filho diz eu aceito a Jesus, muitas vezes ele é perseguido pela sua própria família, ele é perseguido pela sua própria vizinhança. E o fato dele ser perseguido não pode fazer com que ele negue o nome de Jesus. E é isso que está dizendo aqui. O nosso amor por Jesus, a nossa devoção a Jesus precisa superar qualquer laço familiar que nós temos. Então, amar a Jesus deve estar acima daquilo que eu sinto pela minha família, deve estar acima daquilo que eu sinto pelos meus amigos, deve estar acima daquilo que eu penso como ser o melhor político, a melhor ideologia. O ser discípulo de Jesus implica a ter uma vida completamente devota a Ele. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque existem pessoas que, se o pai dela disser, olha, você não vai mais à igreja, você não vai mais servir a Cristo, a pessoa na primeira oportunidade cede. Se a mãe disser para ela que ela não pode ser cristã, porque há um mundo melhor para ela fora, ela cede a isso. Se ela estiver envolvida com a sua família, a sua família disser, olha, ir para a igreja é perda de tempo, espere ficar bem velhinho para você servir a Cristo, na primeira oportunidade essa pessoa cede. Mas Jesus nos ensina completamente ao contrário. Ele está querendo dizer, olha, pregue para a sua família, mas se a sua família não quiser seguir pelo caminho de Cristo, siga você sozinho. Se os seus amigos não querem seguir o caminho de Cristo, siga você sozinho. Se o teu grupinho do WhatsApp diz, pare de seguir a Cristo e não quer seguir a Cristo, siga você sozinho, mas não deixe que a pressão externa sufoque aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, se tiver que viver sozinho, viva sozinho, mas pregue o evangelho. Se tiver que viver uma vida solitária, por amor de Cristo, viva uma vida solitária, mas não permita que pessoas influenciem a tua comunhão com Deus. Não permita que pessoas tirem a paz que excede todo o entendimento que está dentro do teu coração. Sirva a Cristo, entregue-se a Cristo, e naquele grande dia nós teremos recompensa, que é a vida eterna. Então todo aquele que se submete a uma pressão familiar por negar ao nome de Cristo, esse não pode ser discípulo de Cristo. A segunda característica
está no versículo 27. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, a cruz de Cristo fala sobre autonegação. Porque veja, quando nós perdemos a nossa essência no jardim do Éden, nós começamos a trilhar um caminho de autodestruição. A nossa carne deseja aquilo que vai matar a nossa alma. Contudo, quando nós seguimos a Cristo, nós vamos na contramão, meu irmão, daquilo que nos leva ao pecado e à morte espiritual. E a Bíblia diz que isso é uma luta. Nós estamos indo de encontro tudo aquilo que quer matar a nossa alma. Há uma guerra interna, há uma guerra dentro da nossa mente, que é o espírito que milita contra a carne. Mas a cruz de Cristo nos ensina que nós precisamos negar a nós mesmos. Jesus, enquanto estava no Getsêmani, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que em todo tempo seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então, irmão, servir a Cristo e ser discípulo de Cristo é fazer com que a vontade dele prevaleça sobre as minhas vontades. A cruz de Cristo é isso, irmão. Hoje você ouve um evangelho que te diz: faça aquilo que você quiser fazer para ser feliz. Faça aquilo que vai trazer conforto à tua alma. Mas o evangelho que Jesus nos ensina na sua palavra é completamente diferente. A Bíblia diz que nós precisamos negar a nós mesmos. Irmãos, negar a nós mesmos é negar a nossa vontade, é fazer aquilo que Deus nos ordena na sua palavra. Nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos entender que a lei de Deus não é uma cerca, como se quem estivesse dentro dessa cerca fosse um boi. Não, irmãos. A lei de Deus é um muro de contenção que nos impede de nós nos automutilarmos. A palavra de Deus é um muro que nos impede de nós destruirmos a nossa alma. E Deus, Ele nos ama tanto que Ele deixou registrado na sua palavra aquilo que nós deveríamos fazer para que nós não morrêssemos nos nossos próprios delitos e nos nossos próprios pecados. Jesus nos ensina na sua palavra que aquele que quer servi-lo, que aquele que quer se tornar um seu discípulo, precisa negar-se a si mesmo. É morrer para suas vontades. É morrer para esse desejo incontrolável de fazer aquilo que é errado. É fazer a vontade de Deus que está pré-estabelecida na sua palavra. E a Bíblia diz que aquele que quer ser discípulo de Cristo, ele tem que ele tem que carregar a sua cruz, negar-se a si mesmo e vir após mim, assim diz Jesus. Porque veja, irmãos, ser discípulo de Cristo não é uma coisa que você levanta a mão para Jesus hoje e a partir de amanhã você se torna um discípulo. Não, ser discípulo de Jesus é na caminhada. Porque existem pessoas que elas colocam uma data, e é uma coisa que o meu pastor sempre diz, na sua vida de crente. Ele diz: de abril até novembro eu posso ser crente. Quando chega dezembro, que são as festas de finais de ano, e quando vira o ano que é carnaval, eu deixo de ser crente.
Mas isso não é ser discípulo de Cristo. Isso está muito longe do que é ser discípulo de Cristo. Porque ser discípulo de Cristo implica em morrer para mim mesmo, em morrer para minha própria vontade. Ser discípulo de Cristo é ser crente em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ser discípulo de Cristo é estar em conformidade com a sua palavra todos os dias da nossa vida. Eu não quero saber se é carnaval, eu não quero saber se é Páscoa, eu não quero saber se é dia 31 de dezembro. Ser discípulo de Cristo é ser crente em tempo, em fora de tempo, é pregar a sua palavra em tempo e em fora de tempo. Isso é ser discípulo de Cristo. É negar irmãos, as suas vontades. É negar os seus desejos. Quer saber como que Deus tem sido misericordioso com você, que é um cristão hoje de 70, 80 anos? Jesus te impediu de você ter ações suicidas. Ações que, se de repente você tivesse feito, você morreria antes dos teus 70, antes dos teus 50. Então todo o caminho que Deus te fez trilhar hoje é um caminho de paz, é um caminho de proteção. Você só está vivo hoje porque Jesus te levou a caminhos que hoje você podia olhar para trás e você pode dizer: olha, se eu tivesse tido atitude diferente, hoje eu nem estaria aqui. Então perceba, mais uma vez digo isso, que a palavra de Deus é um muro de contenção que nos impede de fazer aquilo que vai matar a nossa alma. Isso é ser discípulo de Cristo. E para encerrar, o versículo 33 diz que: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, meu irmão, não pode ser meu discípulo. A Bíblia fala sobre um jovem rico que foi até Jesus, perguntando a Jesus como é que ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus vai dizer para ele: olha, você precisa cumprir os mandamentos. E ele diz assim: Senhor, mas os mandamentos eu tenho cumprido desde a minha infância. E Jesus disse: olha, ainda uma coisa te falta. Vende o que tu tens, reparte aos pobres, depois vem e me segue. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem vai virar as costas para Jesus, e muito triste, porque o amor que ele tinha pelas suas riquezas era maior do que o poder que ele tinha para renunciar a tudo aquilo por conta de Jesus. E quem sabe você que está me ouvindo é exatamente como aquele jovem. Você diz: eu vou à igreja, eu tenho alguns compromissos na igreja, mas existe alguma coisa que ainda nos falta e que precisa ser abandonado, que precisa ser renunciado para que o Espírito Santo faça a obra completa e para que nós possamos bater no nosso peito e dizer: eu sou um discípulo de Cristo. Irmão, renuncia a tua vida, abandone a sua vida de pecado, acerte a sua vida com a sua esposa, peça perdão a quem você ofendeu e perdoe aquele que te ofendeu. Ame, seja mais paciente, seja mais caridoso, seja uma pessoa que permita que o Espírito Santo transborde o amor de Deus dentro de você a outras pessoas. É negar a si mesmo. Irmãos, veja, o Evangelho de Jesus não nos promete alegria, ele nos promete felicidade. Porque a felicidade me mostra que, ao ter Jesus na minha vida, eu posso passar pelo vale. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte. Mas depois desse vale, tem um céu de glória que me espera. O crente não vive uma vida de alegria constante. O crente, ele vive momentos de alegria, vive momentos de tristeza. Mas nós temos felicidade em Cristo, em saber que nada pode nos separar do amor de Cristo. Seja a profundidade, seja a altura, seja o
seja o pecado, seja a morte, nada pode nos separar do amor de Cristo. Na verdade, nós pecamos todos os dias. E é necessário que a gente se arrependa. Porque sim, uma vida de pecado vai nos afastar do Senhor. Mas quando a gente se arrepende, o poder do pecado, ele perde todo o poder sobre nós. E a gente se torna livre para viver quem Deus nos chamou para sermos. Irmãos, o pecado não tem poder sobre você. Se você confessar a Jesus Cristo no teu coração como teu Senhor, como teu Salvador, e você se arrepender dos seus pecados, e você viver uma nova vida, porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meu irmão, abandone a sua vida, diga não a você mesmo, abra mão de você mesmo e permita que o Espírito Santo faça a obra dentro de você, que o Espírito Santo habite dentro de você, que o Espírito Santo faça a transformação necessária dentro de você, irmãos. Renuncie tudo que você tem. Abandone tudo que você tem e viva a vida que Cristo te chamou para viver. Seja um discípulo de Cristo. Não permita que laços, não permita que influências, não permita que as vaidades te afastem da presença de Deus. Abra mão de tudo isso. Abra mão dos teus sonhos, dos teus projetos e viva tudo aquilo que Deus te chamou para viver. Onde você estiver, curva a sua cabeça. Feche os seus olhos e vamos orar ao Pai. Senhor, nós escolhemos nessa noite renunciar o nosso eu, renunciar a nossa carne e os nossos desejos para nos tornarmos discípulos do Senhor. Nós não queremos, ó Deus, ser apenas pessoas que te seguem de longe. Nós queremos ser discípulos. Nós almejamos sermos teus amigos. Então queremos pedir ao Senhor em nome de Jesus que o teu Espírito Santo venha nos dar capacidade, que o teu Espírito Santo venha nos dar estrutura para nós suportarmos todas as lutas do caminho. Que nós venhamos abrir mão de nós mesmos, abrir mão da nossa vontade, abrir mão dos nossos desejos, para que nós venhamos viver uma vida